Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? BV decide executar a dívida da Credis e pede bloqueio de bens dos sócios. A Credis é uma administradora de cartões de crédito. Já tem bastante tempo no mercado, fazia parte do grupo Zogby, que tinha um banco que foi vendido para o Bradesco, mas a operadora de cartões de crédito ficou na mão da família, parece que o negócio foi crescendo, mas entrou em colapso e parece que o BV, que é um dos credores, já pediu para executar as dívidas. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui falando da Credis. Para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando o site da Credis. A Credis ela não é muito conhecida no mercado, por quê? Porque ela emite cartões de crédito para varejistas. Basicamente é o seguinte, imagina que a BTC ela queira entregar cartões de crédito para seus clientes. Para quê? Para eles terem mais crédito para consumirem mais os nossos cursos. Isso daqui é bom para mim porque aumenta as minhas vendas. E para a Credis, ela que vai tocar toda a operação. Então toda a rentabilidade dessa operação vai ficar para a Credis. Então é um negócio bem interessante. Começou lá em 2011 e foi crescendo bastante até então. Aí, 10 anos depois, a empresa fez um movimento muito interessante. Notícia aqui do Valor Econômico do dia 9 de novembro de 2021. Zogby vai transformar Credis, administradora de cartões, em financeira. Dado que você já tem um monte de cartão emitido para mercado e você tem os dados de consumo, você consegue fazer uma análise de crédito mais interessante, conseguindo entrar bem competitivo nessa parte de empréstimos para as pessoas físicas. Só que para você fazer isso, você precisa de dinheiro. Aí veio essa notícia aqui do dia 30 de 6 de 2022. Credi e Modal podem ter fatia na Credis após empréstimo. Então ela foi captando bastante dinheiro no mercado para quê? Para ter fundo suficiente para conseguir escalar essa operação de crédito. Mas como a gente sabe, 2022 já foi um ano relativamente difícil porque as taxas de juros estavam muito altas e quando você olha o balanço da Credis no final do dia 31 de 12 de 2022, você já via que a empresa ia encontrar problemas em 2023. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês a posição dos ativos. Então, ativo circulante 3 bilhões 250, num total de patrimônio de 3 bilhões 464. Então, a empresa basicamente é ativo circulante. Só que olha que interessante, pessoal. Vocês estão vendo que tem dos 3 bilhões 250 de circulante, tem 2 bilhões 998, ou seja, 3 bilhões de carteira de crédito a receber vinculada à cessão. Isso daqui já está travado com o FDIC, que eles levantaram para o mercado para conseguir ter dinheiro também. Então, o que sobra para você tocar outros empréstimos que a empresa tem? 250 milhões. Basicamente é isso, né? E quando você faz o levantamento de tudo que a empresa tem de dívida, tirando o FDIC, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, você tem 2 bilhões e 59 de passivos financeiros. Só que desses 2 bilhões e 59, 1 bilhão 146 é obrigação com o FDIC. Então tira esse 1 bilhão 146 aqui da conta, dá mais ou menos uns 900 milhões. Então você tem 900 milhões de empréstimo com 250 milhões de ativo circulante, que é basicamente tudo que a empresa tem de operacional para conseguir honrar essas dívidas. Então ia dar problema? Ia dar problema. Quando você olha aqui o DRE da empresa, pessoal, estou mostrando para vocês o P&L, 375 milhões de reais foi a receita líquida da empresa em 2022, com lucro líquido de 15 milhões. Ou seja, a empresa não gera tanto lucro líquido assim para conseguir reinjetar esse negócio na operação para conseguir honrar aqueles 900 milhões que eu mostrei para vocês, né? E a empresa queima caixa pra caramba. Então, ó, eu estou mostrando a demonstração de fluxo de caixa. Em 2022, a empresa queimou em termos operacionais 489 milhões de reais. Ou seja, a operação queimou quase meio bilhão de reais em 2022. E ainda teve que fazer investimento em 25 milhões aqui para manter o ritmo de crescimento do negócio. Como que você consegue sobreviver, fazer uma empresa sobreviver queimando tanto caixa e investindo? Só com dinheiro via fontes de financiamento, pegando bastante empréstimo com o mercado e também pegando dinheiro com sócios, né? E aí, estava desenhado aí a desgraça para 2023. Por quê? Como a gente está vendo, 2023 está sendo um ano muito difícil para o varejo. Então, o índice de inadimplência provavelmente deve estar pegando forte aqui na Credis e isso deve estar afetando ainda mais a posição que já estava minimamente difícil ali no final de 2022. Aí começou a surgir a luz vermelha do mercado com essa notícia aqui do dia 30 do dia 3 do 10 de 2023. Credis com dívidas em atraso pode ser vendida para a DM. Então a Credis ela estava tentando ser vendida para TM cartões, DM Card que a gente chama, que é a líder de mercado nesse segmento onde a Credis opera.
Por que que ela estava querendo ser vendida? Porque ela não tinha dinheiro para honrar os compromissos com os empréstimos que ela tinha tomado. Então isso daqui saiu no dia 3/10. Aí olha que interessante, no mesmo dia, 3 de outubro de 2023, saiu essa notícia aqui do Brasil Journal. Por que que a Credis assusta a Faria Lima? E aqui tem um pouco do desenho de como que está a Credis hoje. Vamos lá? A crise na Credis, que começou com a suspensão do pagamento de uma nota comercial do Banco Votorantim na semana passada, está causando calafrios na Faria Lima. Expostos a dívidas financeiras estão grandes instituições como o Itaú, XP e o Credit Suisse, além do próprio controlador da empresa, Fábio Zogby, que deu seu aval na pessoa física para parte das emissões. Ou seja, boa parte das dívidas tem como garantia o aval na física do Fábio Zogby, que é o presidente do negócio. Então, se a empresa não pagar, ele vai ter que entrar com os bens na pessoa física, dado que ele colocou isso como garantia, né? A Credis, que atua em parceria com varejistas dando cartões de créditos para consumidores de baixa renda, tem uma dívida de mais de 3,5 bilhões de reais, dos quais 1,3 bilhão está dentro de um FDIC. 1,1 bilhão são dívidas corporativas e o restante são compromissos com a Visa, que opera o arranjo de pagamento da Credis. Da dívida corporativa, o Itaú é o principal credor com cerca de 250 milhões de reais, seguido pelo Credit Suisse, com 210 milhões, pelo XP Modal, com outros 150 milhões. No FDIC, o Itaú também está no topo da lista, com 170 milhões de reais, seguido pelo XP e pela Icatu, ambas com 56 milhões. Então vocês já viram que tem muito banco que emprestou dinheiro aqui para a Credis, que está com risco de não receber, né? Aí saiu essa notícia no dia 19 de outubro de 2023. Credis, compra pela DM Card, entra na reta final. Então parecia que a transação ia acontecer mesmo. Ia ser resgatado a empresa vendendo a sua operação aqui para a DM Card. Só que a DM Card, ela tá vendo que essas notícias estão saindo para o mercado. Então o que provavelmente deve estar acontecendo é que eles estão na mesa de negociação ganhando tempo. Por quê? Para deixar a Credis cada vez mais no desespero para conseguir ter uma base de negociação muito melhor para fazer essa aquisição. Só que os bancos estão muito nervosos. Por quê? Porque se não sair essa transação, como a gente viu ali no balanço, a Credis não vai ter dinheiro para conseguir pagar os seus empréstimos. Aí saiu essa notícia aqui no dia 25 de outubro de 2023. Vocês viram que mês de outubro foi quente aqui para a Credis. Credis ganha prazo de credores para negociar venda para a DM. Então, já tinha um monte de dívida em atraso, os credores estavam sendo pacientes, falando o seguinte, ó, tenta ser vendido para a DM para ver se a gente consegue salvar essa empresa. Só que aí o que aconteceu? No dia 1º de novembro de 2023, negociação com credores avança e DM está perto de comprar a Credis. Então parecia que a coisa ia finalizar. Até chegar essa notícia que saiu hoje, eu estou gravando na segunda-feira, no Valor Econômico. Então vamos para a notícia principal agora. O BV, antigo Banco Votorantim, decidiu parar de prorrogar a dívida da Credis e fazer a execução da nota comercial que está em atraso. O banco, que havia suspendido o vencimento até 9 de novembro, entrou com uma petição no Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo também o bloqueio dos bens dos sócios da Credis, como garantia do pagamento da dívida, segundo o documento ao qual o Pipeline teve acesso. Olha o que aconteceu, hein? O banco já vinha prorrogando o crédito desde o fim de setembro, enquanto a administradora de cartões de crédito negociava a venda ADM, ex-DM Card. Os debenturistas da Credis e os cotistas do fundo de recebíveis já aprovaram os termos da venda para a DM, mas faltava a BV e o Credi aceitarem as condições segundo fontes. O Banco Suíço, a administradora do cartão de crédito, deve 200 milhões de reais e foi diante do insucesso nas negociações entre Credi e Credis que o BV resolveu executar a dívida. O credor pede o bloqueio online e nas contas bancárias da empresa e de seus avalistas, que são Fábio Zogby e seus irmãos, Laís Helena Zogby e João Antônio Zogby Filho, até pagamento de 91 milhões de reais. Então o BV, ele cansou de esperar a transação se concretizar, executou a dívida e já pediu para bloquear a empresa, para você conseguir também bloquear os bens, para você ter os 91 milhões que o BV tinha ali como crédito, esperando a Credis pagar, né? Para outros credores, a movimentação do BV pode colocar em risco a negociação com a DM e a reestruturação da dívida total, de cerca de 3,5 bilhões de reais. Então o BV foi lá, bateu o pé e falou o seguinte, ó, não dou mais prazo, executa a dívida, me dá 91 milhões. Bloqueia os bens da empresa e também dos sócios. Basicamente foi isso. Só que olha que interessante, pessoal.
No mesmo dia, parece que o BV aceitou dar mais prazo ali para a Credis, só que o Credit não. E aí saiu essa notícia logo depois. Na Credis, BV recua e Credit Suisse executa. O que aconteceu? Vamos ver? O imbróglio da administradora de cartões de crédito está fazendo jus ao bordão de rádio. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Depois de apertar a empresa numa execução judicial nesta manhã, que pedia inclusive a penhora dos bens dos sócios, o BV cedeu à pressão dos demais credores e recuou. Desistiu da execução e estendeu o vencimento para 17 de novembro, quando a empresa já espera ter o acordo fechado com a ADM. Só que aí o que aconteceu? Mas isso não quer dizer que a situação está resolvida. O Credit Suisse, hoje controlado pelo UBS, também fez um pedido de execução e não aceitou a demanda da empresa para prorrogar o prazo até dia 14 deste mês, apurou o Pipeline. O Banco Suíço também não aceitou o pedido da administradora de cartões para uma audiência de conciliação e afirma, em petição enviada hoje ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em nenhum momento, atrelou a prorrogação do prazo de execução da dívida à conclusão do M&A com a ADM. E destaca que já postergou esse prazo por 2 vezes. Então a Credis, ela está em muita dificuldade. Ela vai precisar fechar essa transação com a ADM? Vai. Se ela não fechar essa transação, a Credis vai entrar em recuperação judicial ou eventualmente ela vai quebrar. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Parece que o mês de outubro foi muito quente aqui para a Credis. Se não se concretizar essa transação, mês de novembro não vai ser mais fácil não. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.